campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, saudações fraternas a todos, em especial aqueles que nos acompanham no nosso canal do YouTube, do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje nós vamos abrir o Evangelho, vamos ler um trecho e vamos depois refletir um pouco sobre isto que vamos ler. Abrindo ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu o capítulo 17, Sejam perfeitos, e o item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se de propósito não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e em todas as ocasiões se submete à sua vontade. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem se queixar. O homem bondoso, que possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Retribui o mal com o bem. Defende o fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona ao próximo, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Pensa primeiro nos outros antes de pensar em si, procura os interesses alheios antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de cada ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Não faz distinção de raças ou crenças, pois vê todos os homens como irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. O homem de bem em todos os momentos tem como guia a caridade. Sabe que todo aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere com seu orgulho e seu desprezo os sentimentos de alguém, que não se importa em causar um sofrimento quando este poderia ser evitado, e que não possui amor pelo próximo não merecerá o perdão do Senhor, até que se arrependa do fundo do coração. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e apenas se lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado assim como perdoou. É tolerante para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de tolerância e recorda das palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O texto ainda continua mais um pouco, nós vamos parar por aqui. Então é no item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o homem de bem. Nesse momento em que nós nos encontramos reencarnados neste planeta de provas e expiações, o mundo clama por homens de bem. Aqueles que sabem perdoar,
aqueles que sabem ajudar, aqueles que sabem o valor dos bens espirituais. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça e que conhece a lei de causa e efeito. Tudo que nós formos fazer, pensar e sentir terá um retorno, terá consequências e retornará para nós. Então cuidemos, nós que estamos empenhando a nossa boa vontade para sermos homens de bem, cuidemos com os nossos julgamentos, porque assim como nós formos julgar o nosso irmão, na mesma medida seremos julgados. O amor, o homem de bem é aquele que pratica todas as leis de justiça, de amor e caridade. O amor, meus irmãos, capaz de sarar e curar todas as nossas feridas, o amor de Deus, o nosso Pai. O amor capaz de cobrir uma multidão de pecados. O amor é capaz de nos reerguer, de nos colocar em pé para o caminho correto em direção ao Cristo. Amar o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Amar, cuidar, auxiliar, ajudar. A caridade, meus irmãos, é toda atitude no bem, naquilo que nós podemos, quando estendemos a nossa mão para o nosso irmão, no auxílio, na ajuda de tudo aquilo que ele precisa e necessita. O homem de bem tem fé em Deus, porque sabe que tudo que nos acontece nesta vida e em todas as outras vidas que nós já tivemos, as outras encarnações e reencarnações, todas elas, meus irmãos, Deus conhece a nossa vida, Deus sabe daquilo que vai no íntimo da nossa alma. Então, nada nos acontece sem que Deus tenha conhecimento, sem que Deus permita que isto aconteça. A fé em Deus, nós não estamos sozinhos, nós somos filhos muito amados, muito cuidados em todas as circunstâncias de toda a nossa vida. O homem de bem tem fé no futuro, nos dias melhores, porque todos nós, almas encarnadas, todos nós, espíritos imortais, sabemos que o futuro nos aguarda e nós estamos caminhando para esta melhora e cultivando os bens espirituais, priorizando os bens espirituais, aquilo que realmente vamos carregar conosco, aquilo que realmente é importante para cada um de nós, na relação de uns para com os outros, no bem que fazemos, no bem que pensamos. O homem de bem sabe das dificuldades da vida. Ele conhece, ele entende, ele compreende que nós estamos aqui há muito trabalho. Nós estamos reencarnados num plano de provas e expiações, tentando consertar algumas questões, construindo o dia muito melhor do amanhã. Então, nós estamos realmente dispostos a sermos os homens de bem que o nosso planeta Terra clama, nos convoca para que tenhamos definitivamente tomada esta decisão de nós nos tornarmos homens de bem, com uma fé inabalável em Deus, o nosso Pai, que cuida sempre de nós. Na fé, a fé no futuro, porque somos espíritos imortais e podemos amanhã retomar as nossas tarefas interrompidas por alguma questão ou outra. Mas principalmente devemos tomar esta decisão porque não há mais tempo a perder. Nós precisamos tomar a decisão de sermos homens de bem.
olhar as crianças com mais carinho, ensinando, explicando, para que possam entender o verdadeiro valor da vida. Olhar os nossos idosos com muito amor, porque já tiveram tantos anos de experiência, sabem muito da vida. Visitar os doentes, aqueles que se encontram acamados, desesperançosos, levar uma palavra de ânimo, de coragem, de reerguimento, porque não estão sozinhos. De cuidarmos com aquilo que estamos falando, meus irmãos. Uma palavra pode machucar imensamente o coração do nosso irmão. Hoje nós temos as redes sociais, há tantas postagens agressivas. Será que quando nós postamos nas nossas redes sociais, nós não sabemos que aquilo que estamos escrevendo é do bem? É de Deus? Porque as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Será que aquilo que estamos escrevendo, aquilo que estamos falando, nós não sabemos que vai atingir o outro? Que poderá trazer lágrimas? Cuidemos, meus irmãos. É decididamente o momento em que nós podemos escolher entre o bem e o mal. E o convite do Cristo sempre foi para escolhermos o caminho do bem, para silenciarmos os nossos interesses em prol de um benefício maior, de uma convivência harmoniosa, de uma convivência de paz. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: venha a nós o vosso reino. Nós falamos para Deus, o nosso Pai, que venha para nós o reino dele. O que estamos pedindo? Qual é o reino de Deus, o nosso Pai, que é puro amor? É um reino onde impera somente a harmonia, a paz e o amor. Então, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós estamos solicitando, implorando que tenhamos também um reino de paz e harmonia entre os homens. E como é bom fazer a oração e a prece, porque é assim, meus irmãos, que nós vamos nos fortalecer para enfrentarmos todas as questões de todos os dias, enquanto estamos a caminho da nossa melhora. O homem de bem tem como guia em todos os momentos a caridade. Então, nós podemos fazer um pouquinho mais daquilo que estamos fazendo. Olhar o outro com respeito. Quando ele tem uma opinião que não é a mesma que eu tenho, não vamos discutir. Não vamos brigar, é uma opinião dele, vamos respeitar. Isto é a caridade. Como caridade, nós podemos pensar também, e temos muito o conceito da caridade material, extremamente importante e necessária para aqueles que não têm o que vestir, não têm o que comer, não têm onde morar. Mas a caridade moral, esta é muito importante. Nos dias de hoje, precisamos prestar atenção na caridade moral, no nosso comportamento, naquilo que nós estamos fazendo. Porque o homem de bem tem como guia a caridade. E a caridade moral, meus irmãos, é respeitar a opinião dos outros. Nós sabemos, entre o bem e o mal, aquilo que vai ferir o outro. Então prestemos atenção, porque tudo que estamos fazendo, tudo que estamos plantando, tudo que estamos semeando, nós vamos colher. O plantio é livre, podemos plantar o que quisermos, podemos plantar discórdias, críticas,
observações depreciativas, mas a colheita é obrigatória. Então nós vamos colher amanhã o que estamos plantando hoje. E nós não temos mais tempo para plantar coisas como estas, a discórdia, a desarmonia. É chegado o momento em que nós devemos realmente empenhar a nossa boa vontade para a nossa melhora. É muito importante, meus irmãos, prestemos atenção. Vamos silenciar os nossos interesses, os nossos desejos, as nossas opiniões, para que consigamos conviver num ambiente harmonioso. Todos nós desejamos um mundo de regeneração. Então vamos plantar coisas boas, dentro de um respeito mútuo, de um convívio fraterno entre irmãos, para que este mundo de regeneração, que hoje está nas nossas mãos construir e deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e para nós também, porque certamente reencarnaremos mais vezes neste plano e queremos encontrar então um mundo melhorado. Vamos pensar sobre estas questões. O homem de bem sabe que é um espírito imperfeito, em plena construção de si mesmo, em pleno melhoramento de si mesmo. Por isto, o homem de bem não atira pedras. Lembrando aquilo que Jesus falou. Atire a primeira pedra, aquele que não tiver nenhum pecado. E todos nós temos algumas questões para serem melhoradas. Todos nós temos ainda pecados, imperfeições que precisam ser melhorados. Não atiremos pedras, meus irmãos, porque também nós carregamos muitas coisas ainda a serem reformadas. Agora, meus irmãos, nós vamos passar para preces e irradiações. Irmãos, vamos nos unir nas nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros.
Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem, sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site